Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o César Manieri da Escola Íntegro. No nosso bate-papo de hoje, vamos conversar aqui com o grande amigo Ricardo Couto Júnior, né? Professor de História, né? Um intelectual da área, uma pessoa que tem um conhecimento muito grande na área de educação. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, que é quais os objetivos da educação, né? A gente vai conversar aqui sobre vários assuntos relacionados a esse tema e a gente espera, né, com esse bate-papo, trazer algumas reflexões sobre esse assunto tão importante, né, para a sociedade hoje, né? A gente precisa ter uma visão mais clara realmente quais são os objetivos verdadeiros de uma boa educação. Então, espero que gostem, vejo vocês, né, daqui a pouco. Ok? Muito obrigado e até mais. É um prazer para mim poder conversar contigo, poder recebê-lo, né, nessa live, dividir esse tempo contigo. Não é fácil encontrarmos pessoas capacitadas, né, e de bom coração que querem dividir com o público um pouco da sua história, do seu conhecimento e de algo tão importante, né, para as pessoas como a educação clássica. E a grande pergunta, né, de hoje, né, qual o objetivo da educação? Então, por favor, professor, se apresente um pouco para o público, que há um público meu que talvez não te conheça, né? E aí, por favor, se apresente. Sim. Meu nome é César Manieri, eu sou professor que ensina matemática, né? Eu sou também formado em engenharia pela Universidade Mackenzie e tenho pós-graduação na área de administração industrial pela Universidade de São Paulo, né? Eu tive uma vida de estudos, né? Eu sou músico também, estudei música clássica por 15 anos. Maravilha. E, assim, a minha experiência de ensino ainda é extremamente limitada, né? Eu estou há pouco tempo lecionando realmente em escolas, né? Na escola. Eu acabei de me formar recentemente em matemática, né? Então, eu vinha trabalhando, atuando como engenheiro durante toda a minha vida, né? E depois que aconteceu toda essa confusão política no Brasil e todas essas mudanças que nós tivemos com relação a essa questão econômica e tudo mais, isso atrapalhou um pouco minha carreira na área da engenharia e eu resolvi empreender outros. Eu já tinha essa vontade de ser professor, já era professor, mas eu não era de fato um professor. Então, eu quis lecionar sem ter a licenciatura, mas o Estado ele não permite que você lecione sem ter uma licença, né? Você precisa ter a licença. Então, eu fiz a licenciatura, estudei 3 anos de matemática, agora formado, né? Mas discutir a educação é uma matéria que nunca quer muita apologia, né? Eu acho que todo mundo pode discutir a educação. Afinal de contas, a educação não é algo estatal, né? A educação ela passa realmente pelas famílias. Então, nós somos donos da educação, né? E todo mundo fala sobre tudo que é assunto, né, Ricardo? Todo mundo fala sobre economia, né? Biólogo falando sobre economia. Aí você tem professores da área de letras discutindo metafísica, a gente tem químico inorgânico discutindo sobre teologia. Então, todo mundo tem essa liberdade de discutir assuntos, né? E nós estamos aqui discutindo educação, né? Então, acho que a minha formação permite, né? Minha formação e a minha experiência de vida permite que nós possamos hoje fazer essa discussão sobre a educação, né? Esse assunto tão importante, né? É isso. Perfeito, professor. Bem, pessoal, nós vamos começar a partir de agora. O professor César já deu até uma boa introdução, trazendo que a educação ela não é estatal, né? A educação é um aspecto onde todos buscam, independentemente do Estado, né? Ela é uma qualidade da vida do ser, né? É a qualidade do próprio aspecto social, né? Do próprio aspecto existencial, aprender. Assim também como o ensinar, o transmitir conhecimento, né? Não o conhecimento pelo conhecimento, mas os objetivos corretos, né? Do conhecimento que é transmitido. E aí vem a grande pergunta da live, né? Qual o objetivo da educação? Eu vou transmitir a palavra para o professor César, para que ele fale primeiro. Vai ser uma troca de uma conversa aqui mútua. E aí vamos
chegando nesse ponto, né? Então, professor, por favor, diga para nós, em seu olhar, né, com sua experiência, qual o objetivo da educação? Então, né, educar-se, né? Eu acho que o objetivo da educação, ela é você se preparar para a transcendência. Eu acho que é isso, né? Educar-se é algo muito sério, né? Hoje eu vejo poucas pessoas que se educam, né? Que buscam a educação como uma motivação de busca pela verdade, né? Então, o objetivo da educação não é trazer para você, por exemplo, digamos assim, uma visão profissional. Ah, eu vou ser engenheiro, eu vou ser médico, né? Quero ser advogado. Então, são duas coisas. Educação não tem muito a ver com isso, né? Claro que você precisa ter conhecimento, etc., para poder seguir nessas carreiras e tudo mais. Mas eu acho que a educação é muito antes disso. A educação ela não está ligada, né, a um conceito de uma profissão em si. A educação, o objetivo da educação é transformar você num ser, né? Um ser humano, numa pessoa pronta, né, para transmitir aquilo que você aprendeu para outras pessoas, mais sob um ponto de vista mais amplo, né, mais transcendente mesmo. Então, você Sim. ser um engenheiro, né, não significa que você é uma pessoa bem educada, sabe? São coisas diferentes, né? Se quando você estuda, né, e vai para a escola, eu entendo que é o seguinte: eu entendo que você galga posições sociais. Então, o Estado te dá uma chancela, te dando um diploma, dizendo que você tem uma determinada capacidade. Ah, eu sou, sei lá, contador. Então, quando você estuda, você está galgando posições sociais. Você não está se educando, você está galgando posições sociais. E a educação é uma outra coisa completamente diferente. Completamente diferente. Então, o objetivo da educação, ela não é simplesmente trazer para você uma boa profissão, né? Você ter uma visão um pouco melhor, um pouco mais ampla da vida. Olha só que coisa interessante, né? Eu estava pesquisando sobre os nomes dos meus tios, né? Do meu pai, dos meus tios, há uns anos atrás eu comecei a pesquisar isso. Meu pai chama-se Heraclides, né? Chamava-se Heraclides, ele faleceu, chamava-se Heraclides, né? E aí eu fui pesquisar. Heraclides foi um discípulo de Platão. Como é que meu avô e minha avó conheciam discípulos de Platão? É grego, né? Sim. Heraclides. Ela deu um nome de todos os filhos, nomes gregos. Né? Deu Egídio, deu Heráclides para o meu pai, ou Davi, deu nome para os filhos, né? Nomes gregos, de histórias dos grandes clássicos gregos. Né? E o meu pai chamava-se Heraclides, que o Heráclides, né? Ele era um cientista, né? Que foi um dos primeiros que observou a evolução da Terra em torno do Sol. Pois é, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Que meu avô e minha avó não tinham nenhum tipo de estudo, mas conheciam essa história, percebe? Como ela chegou até eles, né? Como que essa história chegou até meus avós, que vieram da Itália, da Europa fugindo, né? Da fome, da guerra, fugindo, vindo para cá. Como muitos italianos vieram, né? Para cá e conseguiram. Então, nota, né? A gente nota que o objetivo da educação é por aí, é você ter, digamos assim, dentro de você, né, um estofo cultural, né, independentemente de você ser um profissional A, B ou C. Sim. Pelo que eu percebi, meus avós, eles eram pessoas humildes, simples, mas eles tinham uma cultura, uma determinada cultura, um conhecimento que me deixou impressionado. Eu falei, como é que eles puderam, né? Quem deu para eles esse conhecimento? Provavelmente, né, a educação clássica do passado, como é que eles foram educados no passado, que deu para eles esse conhecimento, creio eu, né? Ainda não fui muito mais a fundo nessa história. Então, a gente pode discutir isso, eu e você, né, Ricardo, porque nós, mesmo não sendo, eu pelo menos me coloco numa posição de não sendo um especialista profundo na questão educacional, eu acho que nós podemos discutir isso, porque nós vamos discutir uma coisa aqui que nenhum ministro da Educação vai discutir, né?
E essa questão de trazer de volta, né, o grande conteúdo que era o estudo da educação clássica, né? A educação do passado, aquela educação que ficou para trás e que hoje a gente só tem em ruínas. Né? Você observa na educação moderna ainda um pedaço, né, daquele alicerce que sobrou da educação. A gente percebe isso. Sim. A gente tem ainda aula de música, línguas, etc. Isso é resquício ainda da educação clássica. Língua portuguesa, literatura, você estuda um pouco disso. Mas isso são só resquícios daquele passado que nos deu, né? Eu acho que isso se perdeu e agora a gente vai começar a ter uma volta a essa cultura, a esse estudo, né? Que é o grande objetivo da educação, te dar realmente conhecimento. Né? E não simplesmente fazer com que a pessoa galgue posições sociais. Vamos galgar posições sociais aqui, vamos colocar todo mundo sobre o mesmo... todo mundo tem universidade, todo mundo está... Beleza, que bom, é excelente todo mundo estudar, mas eu acho que o objetivo da educação é trazer dentro de você aquele processo que eu chamo de processo volitivo, que é uma vontade, né? Você trazer uma vontade dentro de si para você falar, não, eu quero ir atrás do conhecimento da educação, né? Eu quero me educar. E claro que a educação, o objetivo da educação, né, é justamente esse, é você educar-se para que você consiga, né, ter esse conhecimento, né, por si só, para você aprender, porque aí você aprende de verdade, porque você vai atrás do seu coração, né, do seu sentimento, né, pelo saber, né. Então são coisas completamente diferentes dessa educação que a gente tem hoje com a educação, né, que o objetivo da verdadeira educação é justamente esse, transformar você num homem de verdade, uma mulher de verdade, uma pessoa, né, com uma visão transcendental da vida. Né? Eu acho que é isso. Basicamente é isso. Uma boa resposta, professor. Fazendo um comentário breve, pegando o gancho daquilo que você trouxe, quando estudamos, né, a história da educação e vemos aqui os grandes clássicos sobre educação e começamos a fazer uma olhada para o mundo hebreu, para o mundo grego, o mundo romano, inclusive o seu próprio nome César latino, né? É uma herança, né, para os italianos, né? E quando nós olhamos essa herança a respeito da educação, não havia ali, quando ela nasce em todos esses ambientes, uma tentativa somente de formação tecnicista. Não há esse objetivo. Mesmo no seio hebreu, os povos mais antigos ali, você não tem tal objetivo específico. O objetivo maior é a transformação daquela pessoa, é como ela de fato vai crescer. O próprio comentava isso, né, em outra live com o Eduardo Oliver, que a educação ali inicial tinha muito a ver com colocar no coração da criança e na sua mente a respeito de Deus. Então estava falando de um aspecto transcendental. Né? E quando você vai ler também a maneira como os gregos faziam a sua educação, era para que aquele homem, mesmo sendo escravo socialmente, fosse em sua mente um homem livre. Então, mesmo um escravo que começasse a aprender, né, ele começava a se tornar uma pessoa livre, independente das suas correntes nos pulsos. E esse sentido é muito real dentro da educação clássica. E aí, pegando o gancho do resquício que o senhor estava falando, né, a respeito da fragmentação. Você sente ainda, porque não haveria como existir a educação moderna, essa loucura, né, que muitas vezes se manifesta a educação moderna em um padrão, né, obliterante, estatal. Não haveria como ela existir se não fosse as bases já lançadas pela educação clássica. E, na verdade, a distorção disso, fragmentando o conhecimento, tornando ele factível para objetivos específicos, como destituindo a própria matemática dos seus objetivos de interpretar, né, o próprio mundo e a sua própria existência, como acontece com a geometria, né, que você compreende os espaços, compreende como Deus mesmo se manifesta. Isso mostra como ela, na verdade, só fez destruir o significado de educação. Como a gente conversava naquele dia, né? Antigamente tínhamos uma educação nas escolas, da qual havia até música clássica nas escolas.
algumas permanecem, escolas particulares, escolas ligadas ao modelo confessional, elas mantêm e têm resultados maravilhosos, pois a música Sim. educa a alma, né? Na oportunidade, vamos ter uma live só para isso, né? Para tocarmos especificamente da música. Mas isso que eu queria dizer é que aponta para a necessidade de se perceber o objetivo da educação. E aí vem, se a nossa herança ela é kantiana, né? A herança brasileira para essa mudança, ela passa por Comte, vem pelos comportamentalistas, e o Brasil, a educação moderna do Brasil, ela herdou muito os comportamentalistas, né? Como Whelan, Pavlov, Vygotsky, Sim, né? sim, 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 sim. E Uhum. as pessoas, os próprios pedagogos, todos aqueles que estão envolvidos com a educação, e uma boa parte deles, sem notar que tendenciosamente foram lançados a essa situação, terminam praticamente querendo aplicar todas aquelas teorias, né, tanto do Pavlov quanto do Vygotsky, né, e entre outros, em sala de aula, mesmo sem serem psicólogos, sem serem psicanalistas, ideias de Freud sendo levadas para a sala de aula, para um âmbito onde deveria estar sendo aplicada a pura, simples e funcional pedagogia. Né? Então, em uma educação que não funciona pelas vias corretas, a pergunta que nós fazemos é sempre a mesma, né? Por que insistem num erro, em algo que modificou-se a partir de 1922, ganhou força em 1930, com a escola nova, e já tem todos esses anos, desde 1930 até aqui, ou seja, 90 anos, e você só tem, na verdade, até a deteriorização da educação brasileira, e não temos um ganho significativo de qualidade humana, de desenvolvimento intelectual, pessoal, social, diante da educação moderna. Então, a pergunta é, qual o motivo da insistência? Se o objetivo principal da educação, perante a educação clássica, como bem colocou você, é a formação e transformação do ser humano para um ser humano melhor, e isso independe em que tipo de ramo ele vai atuar, né? Independe. Uhum. Qual o motivo de se insistir tanto em uma educação estatal, quadrada, digamos assim, de um único formato, e que em 90 anos após a revolução da escola nova, após essa revolução, mostra-se cada vez menos eficaz nas escolas? Gostaria que o senhor respondesse isso. É muito interessante isso, porque nós estamos trabalhando, né, dentro de um modelo que é um modelo padronizado, né? Esse modelo, na verdade, ele surgiu mais ou menos no final da Idade Média, né? Começou no final da Idade Média, porque nós tínhamos até então o modelo clássico de ensino, depois a gente teve o Comênios, né, Isso, que acho que Comênios. trouxe a ideia dele, Comênios, a ideia dele, que não era de todo ruim, ele queria que todo o Sim, modelo clássico fosse disseminado em toda a sociedade, que é uma ideia até interessante, né? Mas conforme foi passando o tempo, eu entendo que os políticos, né, as pessoas que tinham o seu poder, eles queriam aumentar o seu poder através da manipulação, né, desse. Eles descobriram que a escola, quando você tinha esse modelo, né, esse modelo padrão, você poderia moldar o pensamento. Né? Você poderia moldar o pensamento ao seu, né, dentro do seu viés político ideológico. E quando descobriram isso, começaram, né, aos poucos. Foi muito pouco, foi muito paulatina essa mudança, né? Porque até então essa descoberta ela foi sendo feita devagar, né? E aí eles começaram a perceber que todo esse processo educacional que ele é moldado dentro de um padrão facilitava, né, você transformar o ser, né, naquilo que você desejava. Então, se você deseja, por exemplo, ter pessoas com um perfil, sei lá, mais tecnicista, então você vai moldar todas as pessoas dentro desse modelo mais técnico, né? Enfim, que é aquilo que a gente discutiu, né? Quer dizer, para mim, para eu dar aula de matemática, é muito simples. Eu vou lá, tecnicamente, explico como aquilo lá funciona, para que o modelo tal, segue esse modelinho e vai embora. Então, você tá automatizando o ensino, né? Na verdade, são duas coisas diferentes, que é ensino e educação. Então, você começou a ensinar, né, a escola começou a se tornar extremamente um ambiente de ensino e se distanciou cada vez mais
o ambiente educacional. Então, quando você tem um ambiente de ensino, então você consegue moldar modelos, né? Então, eu acho que isso começou transformar muito mais a sociedade, né? Assim, nesse aspecto. Você consegue transformar muito mais as pessoas, mudar a sua forma de pensamento, né? Por pensamentos mais, digamos assim, você cria fórmulas prontas, né? Mais fáceis. E as pessoas querem facilidade e tal. Então, quando você fala que todo mundo tem o direito né, de ir para a escola, é muito bonito isso também. Eu também acho que todo mundo tem o direito de ir para a escola. Então, o Estado quer que todo mundo vá para a escola sob a tutoria dele. Exato. Porque ele quer que for. Né? Então, ele quer. Não, todo mundo tem o direito e o Estado tem o dever de fornecer. Eles colocam educação, né? Mas o ensino, né? O ensino. São duas coisas que eu acho que são diferentes. É uma equação que, para mim, não fecha. Uma coisa é educação, outra coisa é ensino. E o ensino é que leva você a ter essas galgar posições sociais, né? Sim. Então, você pode ter, por exemplo, uma pessoa como um juiz, um ministro, um juiz, que é uma pessoa que não tem caráter, por exemplo. Exato. Ele pode ser um juiz, mas ele não tem uma educação que dá para ele, sabe, como é que eu poderia dizer uma palavra que eu não quero ser rude, né? Entendeu? Mas eu acho que a pessoa ela tem que eu acho que ela tem que ser educada antes, né? Ela precisa ser primeiro uma pessoa educada, sabe? Para depois ela querer galgar posições sociais. Então, uma coisa, primeiro vem a educação, depois vem o ensino. Mas o Estado, ele tomou conta de tudo. Ele quer pegar para ele e colocar esse modelão fechado, né, dentro da sala de aula, todo mundo com aquelas carteiras e tudo mais. Mas não é esse o problema. O problema talvez não seja nem o modelo onde você está dentro de sala de aula, mas sim, né, essa pedagogia que ela foi imposta aí nos últimos, sei lá, 30, 40 anos. Né? Na verdade, esse modelo, acho que ele vem há mais ou menos uns 100 anos. Esse modelo, se eu não me engano. Exato. Porque, começa com o comportamentalismo de Pavlov, passa pela pessoa de Vygotsky, né, de Piaget, toda essa ideia ali, ela se transforma em um compêndio de nova escola em 1930. Eu tenho aproximadamente mesmo. Agora, no caso de Paulo Freire, uns 40 anos atrás. Né? E aí Paulo Freire começa, né, a moldar, segundo ele, inclusive, um copiador, né, de ideias de outros, né, de terceiros. Né? Por favor, César. Ele teve um pesquisador americano, né, que tinha umas ideias e tal, e ele se apropriou um pouco dessas ideias e fez algumas mudanças e lançou isso. De qualquer forma, né, eu acho que esse é o objetivo da educação, não é esse o objetivo, né, não é, por exemplo, o formato que foi imposto assim pelas ideologias, né, do Paulo da educação, de fato. Exato. Porque não, esse modelo ele não traz a pessoa, o ser, como a gente estava falando, né, para a grandeza, né? Sim, a Porque quando grandeza. você vai para a escola, para a grandeza do ser humano, porque o ser humano ele é especial, né? Sim. Ele não é uma coisa que você vai lá, programa ele e tal, e ele se transforma tal, beleza. O ser ele tem, eu entendo assim, né, Ricardo? O ser, ele é corpo. Sim. Né? Nós somos corpo, que é o nosso corpo que nos leva para todos os lugares e tudo mais, né? Faz com que nós tenhamos os sensores que faz com que nós sentimos a temperatura, os odores, né? A visão que nos dá a dimensão aqui do mundo e dos seus espaços. Então, é corpo, né, que me dá essa noção da realidade. O coração, que está dentro desse processo volitivo, né, de busca, né, das suas vontades, né, de você, eu tenho meus desejos, meus sonhos e meu coração. Então eu tenho corpo e coração. E aí nós temos a mente, que é o nosso intelecto, né, que faz com que a gente consiga compreender e fazer perguntas, né, que precisam ser respondidas. Então nosso corpo, coração e nossa mente trabalham juntos. Então, se você for olhar dentro do sistema da BNCC, você vê claramente que eles estão olhando para o corpo, para o coração e para a mente. Você pode ver lá, eu fiz um estudo, porque como eu estava no mestrado, eu fiz um estudo, né, um pouquinho mais aprofundado da BNCC, para a gente poder entender,
Estava nessa fase de ebulição da BNCC, e eu já estava com um olhar um pouco crítico, né, para a BNCC, porque base nacional comum, né, curricular, eles querem colocar todo mundo no mesmo pacotão. Né? Exato. E o ser humano não é muito assim. Né? Fica todo mundo no mesmo pacotão da vontade daquele que está no governo, e as vontades pessoais do ser humano são descartadas, né? São descartadas, exatamente. Então você tem corpo, coração e mente. Então isso é considerado dentro da BNCC com muita clareza até. Só que falta uma perna dessa mesa, porque nós estamos falando de três pilares, né? Corpo, coração e mente do ser. Mas para você ter um ser integral, você precisa ter o espírito conectado a esses três elementos, essas três pernas. Então, corpo, coração, mente. Isso é um espírito que te conecta a Deus, poxa. Porque você não é simplesmente um ser fragmentado. Você não é só corpo, você não é só coração, você não é só mente. Né? Por quê? Porque você não é só intelecto. Porque se você é só intelecto, você deixa o seu corpo, né, e o seu coração de lado. Se você é só corpo, então você só vai atrás, né, dos prazeres mundanos, aquela coisa mais... E se você for observar, é isso mesmo que a gente tem na sociedade hoje. Né? É o pessoal que, na escola, né, o pessoal quer desfrutar ao máximo possível dos prazeres. Né? E é isso que você vê. Aí o jovem está por aí, nesse nível. O coração dele está numa pedra, né? O cara está pouco se lixando para o próximo, né? Ele não está enxergando o papel dele dentro qual que é a missão dele no mundo, né? Que é simplesmente servir ao próximo. Ele não enxerga isso. E, por último, né? O intelecto, né? Às vezes a pessoa não está preocupada também com o seu próprio intelecto. Ou às vezes o cara só quer saber do intelecto. Ele não está preocupado com outros pontos, né? E, então, um ser totalmente fragmentado. Então, hoje, o sistema educacional, digamos, de ensino, ele deixa o ser assim. É difícil você encontrar pessoas centradas mesmo, né, dentro desse mundo. Né? Principalmente o jovem. Né? O jovem está realmente perdido. Por isso que é importante você ter a quarta perna, né, desse, que eu entendo que vai manter essa mesa estabilizada, que é a questão espiritual. Porque a educação é para o seu espírito, ele não é para outra coisa. Ô César, sobre esse assunto, eu meditava um pouco a respeito dessa fragmentação, porque isso tudo leva à fragmentação. E me pareceu que o objetivo da fragmentação na educação é exatamente estancar, em primeiro lugar, aquela relação emocional entre os pais e os filhos. Na maioria dos modelos de educação estatal, você nota que é como se os filhos, se aquelas crianças que entram na escola, elas estivessem, de fato, se preparando para um empacotamento. Ela vai ali passar por um empacotamento, vai receber o preço dela e será comprado. Quem vai comprar futuramente são as empresas. Isso. Mas o que... que é o galgar os postos sociais, né? Que você vai é uma série, é uma produção em série, né? Uma produção em série. E em segundo lugar... Olha que interessante. Pode continuar. Exato. E em segundo lugar... eles também desconectaram e fragmentaram o relacionamento entre o professor e o aluno. Né? Aquela coisa do mentor, daquele homem que forma a próxima geração. E transformaram isso meramente em um aspecto distanciado, absolutamente sem a relação de cuidado e de formação, né? Pelaquela vida que foi entregue em suas mãos, aos cuidados do mestre. E isso... é o que nós temos hoje. Os resultados estão diante de nós. Né? O Estado conclamando que filhos não pertencem aos pais, mas ao Estado. Lembrando claramente e absoluto governos ditatoriais. São em governos ditatoriais que nós vimos, né, e vemos essas ações de que os filhos pertencem ao Estado. Enquanto que os pais perdem o direito a uma educação domiciliar, perdem o direito a uma educação que eles prezam pelos filhos. E eu me lembro que discutia com uma turma de pedagogia, você vai gostar dessa, e eu conversava, era uma turma só de pedagogas, né? Tinha só um rapaz que era pedagogo, mas normalmente é mais mulheres do que homens. E eu discutia com essa turma, né? Conversando com eles, estava ensinando a respeito da educação clássica, né? Era a filosofia da educação. E chegou no ponto de discutir, né, a educação clássica dentro da historiografia da educação.
E chegando nesse ponto, né, pude perguntar para as professoras, né, qual era o objetivo delas em sala de aula, né, e o que ela achava da educação para todos. E, obviamente, como você bem falou, esse discurso é um discurso maravilhoso, mas é inaplicável para a transformação do ser humano. Ele é até aplicável para os interesses do Estado, em controlar a sociedade, em empacotar esse ser humano, como a gente estava conversando aqui agora, em fazer uma produção de série. Eu quero formar um bocado de pessoas que amem o Estado da forma que ele é. Aí você vai ter, de fato, essa formação em série. Então, aí eu fiz a última pergunta para as professoras. Eu me lembro dos olhos delas estatalados, assim, me olhando. Como quem diz assim, eu não cheguei a pensar sobre isso. E a pergunta eu vou fazer para ti agora, para que você responda para as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois. A pergunta era muito, muito simples, mas ao mesmo tempo é difícil de entender dentro do processo da educação moderna. Era muito difícil de entender. Então eu perguntei para as professoras, foram entregues para suas mãos os alunos no quinto, mas diz, no Fundamental 1, e a sua função era alfabetizar esses alunos. Então, diante do seu objetivo de alfabetizá-los, que era fazê-los encontrar o entendimento do mundo, né, pois o acesso às letras é isso que ele vai ganhar, é o entendimento do mundo. Então, a pergunta simples ao você encontrar esse aluno na rua, ele se tornou aquilo que você esperava que ele se tornasse? Então, como resolver essa equação, professor? É uma equação complexa, né? Porque eu vivo falando isso para as pessoas, né? Alguns alunos que conversam comigo sobre esse assunto. Eu falo para eles, quando a gente fala que você está se formando, você realmente se formou? O que é formar? Né? Você vem desde pequenininho se formando, né? O que você se formou? Porque formar é tomar forma, né? Você se tornou forma naquilo que você realmente imaginava? Nós conseguimos formar essa pessoa nessa forma que nós gostaríamos? Então, como é uma coisa muito séria isso, né? Eu vejo essa pergunta que você me fez, né? Será que a pessoa se tornou naquilo que a gente realmente imaginava que ele se tornaria, né? É uma coisa muito complicada, né? É uma pergunta simples e uma resposta bem complexa, né? Porque é formar um ser, né? Formar um ser em que base, né? Em que base, né? Em que tipo de... Olha só que interessante, né? Você vê na Idade Média, você tinha jovens com 13 anos que começavam a estudar com 13 anos e com 20 anos já estavam na universidade. Era mais ou menos isso. Você tinha as famílias que educavam seus filhos até os 13 anos, mais ou menos. Eu não tenho muito, assim, eu não tenho muita experiência para falar de Idade Média, mas pouco que eu li, eu descobri isso, né? Que eles tinham seus pais que eram ferreiros, que eram carpinteiros, que eram agricultores, enfim, tinham seus ofícios, tá certo? E ficavam com os pais até mais ou menos a idade pré-adolescente. A partir dali, ele tinha dois caminhos a seguir, né? O jovem. Ele ia ser educado para a guerra ou ele ia ser educado para ir no monastério, lá nas igrejas, aquelas igrejas que tinham grande parte do conhecimento. E eles se formavam, essa é uma coisa interessante, eles se formavam dentro dessa educação extremamente clássica, né? Sim. Se formavam lá dentro, né? E se tornavam... Quem mandava... Eu vou responder a tua pergunta, né? Quem que mandava quem eram as pessoas que mandavam os filhos estudar nas igrejas? Né? Eram os governantes, porque eles queriam, né, os reis, os governantes, as pessoas poderosas de dinheiro, eles queriam que os filhos continuassem na formação e se tornassem continuassem, né, o seu legado, né? Sim. Tanto de governante ou como pessoas... Conselheiros, diplomatas, né? Diplomatas e coisas assim, cientistas e coisas assim. E todos eram formados na igreja. Então, eu posso garantir para você que, de uma maneira geral, né, esses caras, né, eles eram capazes de assumir responsabilidade. Eles não se formavam engenheiros ou médicos, nada disso, mas eles tinham conhecimento suficiente, né, eles eram muito bem educados e ensinados para ter conhecimento suficiente
para assumir as suas responsabilidades. E é uma coisa que eu não vejo hoje. Você prolonga artificialmente a infância na escola. Prolonga, você passa a mão na cabeça, você dá nota, você... É assim que funciona. Não é que você dá nota, entendeu? Não é esse o ponto, mas você ajuda e tal. Você não dá para a pessoa a sensação de que ela tem que ter uma determinada responsabilidade dela, essa vontade dela de resolver a questão. Então, às vezes eu olho, né, e falo, puxa vida, de todos os alunos que eu tive, alguns, um ou outro, eu consegui mostrar para ele, né, essa importância dessa formação correta. Sim. Mas a grande maioria que eu olho assim, eu estou generalizando, tá? Eu não posso, eu vou generalizar aqui, né? Sim. Eu vejo assim que a sociedade ela não avança, né, por conta justamente desse problema. Você não forma exatamente uma pessoa para entender a realidade tal qual ela é. Eu vejo isso, né? Essa é a minha visão, né? Porque você fazendo um prolongamento artificial da infância e adolescência intelectual. Então a criança vive, a pessoa ela fica intelectualmente infantil. Ele não percebe? Você não consegue. Sim, perfeitamente. Você entra na maturidade física, mas você não consegue mudar uma época, entendeu? Você fica com aquela pessoa extremamente fragilizada, dependente, Perfeito, Sérgio. vitimista. Tá certo? Então, nós não estamos conseguindo transformar essas crianças em seres íntegros. Você vê, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, gente. Vou dar um exemplo. Eu não quero entrar nesse tema, porque não é o tema da nossa discussão aqui nessa conversa de hoje. Mas você vê, por exemplo, um juiz. Eu não estou fazendo análise de valor aqui, juízo de valor. Certo. Eu estou falando o seguinte, é a realidade. Se você tem uma pessoa que tem integridade, né, um juiz de direito, ele não comete, pelo menos na minha visão, ele não poderia cometer atos que desabonassem, entendeu? Toda uma história. Porque você tem que ter integridade, poxa. Você tem que falar, não, isso aqui não, pô, isso aqui não é honrado. Então, essa noção de honra, né, ela está ficando deixando para trás e tal. Então, o que está avançando? Tem as suas infantilidades. Você fica mimado, qualquer coisa que alguém fale para você, você fica chateado e vai querer depois quebrar, brigar tudo. E você coloca tudo a perder, né, dentro da sua vida. Transfere culpa, né? Então, transfere culpa, você não assume suas responsabilidades. Sim. Ah, mas é que o outro... Então, você tem que aceitar a responsabilidade e não adiar a responsabilidade. Você tem que dar para a criança essa responsabilidade escolar. O mestre, né, que eu vejo assim como mestre, porque quando eu estava no ginásio, tinha um praticado, como é que é o nome? Aquele tablado que o professor ficava lá em cima e ficava alto, né? Uma plataforma, né? Ele subia. Uma plataforma, tal. Ele subia, ele tinha a mesa dele e tal. Todo mundo se levantava. E o mestre entrava dentro da sala de aula. E nós levantávamos e a gente queria ouvi-lo falar. É aquela história que eu te contei essa semana, que eu falei para você que o meu professor de música, Madame Butterfly, com os alunos da periferia, eram alunos da periferia, nos anos 70, todo mundo pobre, né? Nos 70, todo mundo lá, pé no chão, descalço, rua de terra. A escola lá e o professor de música ensinando Madame Butterfly, e todo mundo fez, bonitinho e tal. Então, é isso, você trazer responsabilidade. Todo mundo tinha uma responsabilidade. Olha, minha parte é essa, vou fazer bonitinho e tal. A gente não ficava se vitimizando, né? Fazia porque tinha que fazer, né? Então, aqui você falou, né? A gente coloca psicólogos dentro da escola. Como é que você falou do psicólogo, né? Você trabalha com Pavlov, né? Trabalha com Vygotsky, Freud, Piaget, né? até Vygotsky e Freud. tal, né? Mas isso não traz um benefício direto para a sociedade, você está entendendo? Em termos de educação, de ensino. Eu não vejo uma ligação direta entre essas duas coisas, entende? Uma coisa não está relacionada à outra, né? Então, muita gente pode achar que eu sou, sei lá, né, saudosista, pode falar que eu tenho, em latim, né, tem
um negócio em latim, né, uma frase. Eu não sei falar latim. Eu estudo um pouquinho, mas não sou tão assim, né? Laudator temporis arti, né? Que eu sou fã do passado. Você é fã do passado, você fica sonhando com uma educação, etc, etc. Melhor e voltar para a Idade Média. Olha, eu acho que chegou a hora. Sabe? Eu acho que está chegando a hora de a gente voltar a fazer eu chamo de revolução, né? Uma volta. Revolução é uma volta, né? Não estou falando de uma revolução, um revolucionário, não é isso. Estou falando de uma revolução, onde você volta às origens para reorganizar tudo aquela bagunça. Olha, a gente precisa reorganizar isso com os grandes mestres do passado. Porque o passado é que nos dá, né, toda a sabedoria para a gente não cometer erros agora. Por isso que é importante ler os grandes clássicos, né? Sim, com os certeza. grandes clássicos, ele te dá, né, tudo aquilo que você precisa para não cometer erros, poxa. É mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí. Eu acho que é isso aí. Então, obrigado por essa resposta. Ela me traz também uma compreensão muito clara aqui enquanto você está em sala, você tem esse olhar, né? É difícil para quem conhece a educação clássica aplicar os seus valores e os seus princípios dentro de um modelo estatal que vem, de fato, nos mostrando o caminho obrigatoriamente que deveríamos seguir, né? Então, complexo. é difícil, é muito difícil. Eu me lembro que uma dessas professoras disse assim para mim, professor Ricardo, eu não consigo visualizar exatamente isso que o senhor me perguntou. Eu não consigo ver muitos alunos que passaram por mim, mas a maioria deles hoje estão vivendo qualquer vida sem nenhum tipo de mudança significativa que eu objetivava. Então, eu me lembro que eu dei a ela, né, fiz um sorteio da obra, né, de Sete Langes. E a obra de Sete Langes, ela abre um caminho muito interessante de princípio. A vida intelectual? A vida intelectual? A vida intelectual. A vida intelectual? Isso. Maravilhoso. E ali abre o caminho para o entendimento de qual é o papel daquele que está estudando, se aplicando uma vida intelectual, e ao mesmo tempo o papel daquele que está ensinando, né, que também está se aplicando à vida intelectual. Se o objetivo não é transformação, é puramente conhecimento, então nós teremos pessoas muito técnicas, mas não teremos ninguém transformado. Não teremos ninguém que respeite o outro, não teremos ninguém que chegue, de fato, a assumir responsabilidades perante dificuldades. Já reparou como essa geração, diante de dificuldades, ela, na verdade, foge? Você comentou isso aí agora. Foge de responsabilidade na dificuldade, foge de uma ação mais aplicada diante das intempéries da vida, mas não assume as responsabilidades porque o seu próprio caráter não foi formado, a sua própria pessoa não ficou de frente para uma dificuldade. E aí nós encontramos justamente, eu pude perceber isso também, essa aplicação de conceitos pavlonianos, né, vigotskianos na sala de aula, onde não se deveria. A sala de aula não pode ser uma experiência de trechos de teorias de psicólogos, de psicanalistas, de comportamentalistas. A sala de aula, ela é o ambiente para um pedagogo, um professor, um mestre, de fato transmitir para o aluno os valores necessários para que ele cresça e se desenvolva adequadamente. Mas parece que é o interesse maior a fragmentação do ser da criança, porque quanto mais fragmenta esse ser, mais essa criança se distanciará de valores. E aí caímos naquilo, a última coisa que você falou, que eu acho que devemos retornar agora para que você fale com mais pormenorizadamente, né? Quando fragmentamos isso, o futuro é fragmentar também a verdade. Porque se você fragmenta a verdade, então a busca pela verdade torna-se inexequível, torna-se irrelevante, desvalorizada. Então, se na educação clássica a verdade é que importa e a busca dela é o que importa, e na educação moderna nós temos a fragmentação da verdade, inclusive, a ponto de professores em sala de aula negarem a verdade, eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, porque o objetivo da educação é moldar o ser humano, mas se esse ser humano está sendo fragmentado em seus próprios estudos e também é fragmentado nos valores, como temos uma transformação?
eu vejo que temos uma transformação para pior e não para melhor desse ser humano. Por favor, fale um pouco sobre isso. Você fragmenta o ser humano e ele perde o interesse, né? Porque quando você tem, é horrível quando você tem uma pessoa especialista demais, né? Eu acho assim, é muito complicado. Então quando você especializa demais, né? Você fica tão especializado num determinado assunto que você acaba preso dentro de um fragmento desses fragmentos aí, você fica preso dentro dele e você não vê mais nada. Então, eu acho que quando você tem essa fragmentação totalmente focada e especializada, né, no ensino, você acaba perdendo, né, o foco do que realmente interessa, que é isso que você falou, né, que é a busca pela verdade. O que a gente vê hoje de discussões infrutíferas dentro das redes sociais, né, onde as pessoas não estão minimamente interessadas na busca pela verdade, sim, isso para mim é totalmente desanimador. Então você vê o problema, né? Eu tenho a sorte de trabalhar numa escola pequena. Eu falo para o meu pessoal lá que eu tenho muita gratidão, assim, de coração mesmo, pelo fato de eu estar trabalhando numa escola onde ela tem, ainda ela preserva, ela tem pouquíssimos alunos, mas ela preserva ainda alguns valores e traz o ser de volta para a sua integralidade. Ela tem, a gente reza o Pai Nosso, sabe, umas coisas assim, de manhã canta o hino, coisas assim, mínimas, né, que eu acho que é o mínimo que você precisa ter realmente dentro de uma escola, sim, onde você transmite para a futura geração esses valores, que traz para ele uma certa visão transcendental. Mas, e isso é ótimo, né? Isso é maravilhoso. Só que lá você tem, por exemplo, dentro de sala de aula, você é amarrado dentro de uma apostila. Percebe? Então você é fechado dentro de uma apostila onde está tudo pronto para você. Eu não preciso me preocupar muito com o planejamento de aula, porque a aula já está pronta. Por um lado, é uma facilidade incrível para o profissional. Por outro lado, você não consegue estabelecer com o aluno essa conexão. Sim. Né? Então, e você vê que tem uma desfragmentação ali. E que você precisa trazer o cara de volta. Então, eu entendo isso. Né? Quando você não consegue mais conexão com esse ser, né? Como professor, eu acho que o professor tem esse papel, o mestre tem que conectar-se. Essa conexão, ela é uma conexão que passa, né, pelo coração, que é o corpo, o coração. Porque o aluno vai lá com o corpo e eu vou com o meu corpo lá. Só que nós temos que nos conectar pelo coração. Então, eu tenho que demonstrar para eles e ser para eles aquele professor que conecta com eles. E quando você percebe que você está lutando contra forças assim, sociais, né, digamos assim, sob o ponto de vista do país em si mesmo, da situação que o país está e tal, e você vê que a juventude ela tem uma resistência enorme a ter esse contato, digamos assim, de sentimento, né, do coração, da conexão que você tem que ter com outro ser, você começa a falar, putz, meu, o que eu preciso fazer mais, né? Eu não vou em sala de aula para plantar bananeira, não é isso. Mas eu vou para a sala de aula para transformar aquele ser, né? Trazer a vontade para dentro dele, para ele entender aquele ponto que nós estamos estudando. Sim. Só que essa fragmentação ela é complexa, cara. Ela é uma coisa que já está na nossa sociedade. Eu tenho eu acompanho um pouquinho o professor Olavo, né, Carvalho, e ele tem um estudo, né, que ele fez da personalidade humana. Então ele tem lá os 12. E eu percebo que nós estamos nos primeiros, ali, na terceira camada, sabe? Quarta camada, olhe lá, da personalidade, percebe? E tem um livro, você veio tocar nesse assunto e eu até agradeço você por ter tocado nesse ponto, né, da fragmentação. Tem um livro que ele é dos anos 50, tá? Ele é do padre Leonel Franca. Não sei se você conhece essa obra chamada A Formação da Personalidade. Eu conheço a obra, não me lembrava o autor. Conheço a obra. A obra.
a formação é espetacular. Ele ensina como se formar a personalidade do ser, né, íntegro. Então, a formação da personalidade é algo muito, 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 muito importante. Ele fala nesse livro, né, ele faz uma análise, né, sobre como formar a personalidade do ser. Né, e mostra toda a questão transcendental, né, porque a nossa personalidade está ligada à questão espiritual, porque é corpo, coração, mente, espírito. Não tem como. Não interessa, né, todo o resto. Você precisa amarrar tudo isso com sua questão transcendental para não fragmentar o ser, para que o ser não fique perdido, aí cai nessas falácias, né, nesses papos que tão fáceis, né? Aquela coisa tão fácil, né? Saborosa, né? A vida é tão boa, saborosa, não preciso, é tudo tão facinho. Não é, né? Ô César, a escola moderna, ela tentou substituir a verdadeira integralidade da educação por educação integral, como se fosse o tempo que o aluno passava na escola. Ou seja, essa inversão. Fale um pouco também sobre isso. Ou seja, as pessoas, o aluno não foi despertado em sua vontade de aprender, né? Não há uma conexão entre um professor. Eles ampliam o tempo que o aluno passa na escola, mas esquecem que, na verdade, a verdadeira educação integral está falando da educação desse homem pleno e não desse homem fragmentado. Né? Por favor, fale um pouco mais sobre isso. Sim, porque quando eles colocam, né, que você... não, vamos colocar aqui o estudante mais tempo dentro da sala de aula. Você vai deixar ele mais tempo sobre a tutoria do Estado, mais tempo sobre um ambiente horrível, mais tempo sobre um negócio que não funciona. Eu acho que não é esse o caminho. O que exatamente é o contrário. Às vezes eu fico meio assim, né? Eu às vezes comento com alguns amigos, né, alguns profissionais da área. Eu falo o seguinte, olha, eu não acho que o aluno tem que ser obrigado a ir para a escola. Exato. Aliás, ele não tem que ser obrigado a nada. Ele não precisa ir para a escola, cara, se ele não quer. Você pode criar vários... Tem gente que se choca com essa declaração nossa, né? Não, porque todo mundo tem direito a estudar. Não, cara. Não é assim que funciona. Claro, por isso que eu falo que nenhum ministro da educação seguiria um negócio desse. Imagina o ministro falando da educação, falando lá, ninguém precisa ir para a escola. Ele não pode falar isso, não. Mas nunca, né? Por quê? Porque, a educação, né, ela começa no lar, né, em casa, com os pais, etc., com a sua cosmovisão familiar, aquela coisa espiritual e tudo mais. Isso foi quebrado. Exato. Né? Porque o cristianismo é uma coisa horrível na visão dessas pessoas que têm uma visão um pouco mais progressista, né? E é justamente aí que você tem que ter a conexão, você tem que ter a amarração do ser para não deixar ele se fragmentar. Então, quando você fala para ele era melhor que se o filho ficasse mais tempo em casa com a família, sendo educado pela família, né? Mas como é que você vai resolver uma equação onde as famílias não sabem o que fazer com os filhos? Você tem que levar para a escola. Então, deixa na escola o maior tempo possível, porque eu tenho que trabalhar, sustentar minha família, trazer sempre do bom e do melhor. Eu vou ficar 12 horas no meu trabalho, minha mulher vai ficar 12 horas no meu trabalho, os meus filhos vão ficar 12 horas dentro da escola. Por melhor que seja a escola. Percebe? Eu acho que essa é uma grande questão. Né? Por mim, sei lá, assim, é que nem o padre Ivan Illich falava naquele livro Sociedade Sem Escolas, né? Sim. É o ser que tem que buscar o seu valor. Eu não quero... Porque, assim, ninguém nasceu para fazer faculdade. Todo mundo... Não é todas as pessoas que nasceram para fazer universidade. Eles não entendem que universidade, né? Universidade é pesquisa. César, tem até uma questão muito importante sobre isso que você está falando, né? Existe, por exemplo, as pessoas acreditaram na publicidade estatal que... A primeira publicidade, né, de que todas as pessoas têm direito à educação. Essa é um engano inacreditável. A segunda é que o Estado sabe melhor o que é para o seu filho do que você que é o pai. Esse é o segundo engano. Sim, porque esse é o segundo engano. Para que o Estado transforme a educação como uma obrigatoriedade, ele tem que afirmar que ele sabe o que é melhor para o seu filho do que você mesmo que é pai. Então, por exemplo, olha a maldade do Estado.
um casal de fazendeiros não, dono de uma roça, né? Um casal de dono de uma roça e tem 2 filhos. E eles começam a ensinar essa criança a como cuidar da roça. Mas também eles dão a essa criança no seu lar os valores que esses pais receberam de seus pais, de seus ancestrais. Aí o que é que o Estado faz? O Estado obriga que esses pais não transmitam os seus valores e o seu conhecimento de ganhar o pão de cada dia para essas crianças, obrigando que elas sejam encaminhadas para a escola formatada pelo Estado. Aquela que o Estado vai dizer àquela criança que ela tem que fazer guerra política, luta política, enquanto que aqueles pais queriam transmitir para ela 2 realidades. Os valores familiares e, ao mesmo tempo, o valor do trabalho na terra, é retirado do seio da família esse direito. Aí, depois faz uma promessa de que todos precisam ter acesso à universidade, uma falácia enganosa, da qual nós percebemos claramente, de uma turma formada de 40 alunos numa faculdade, você aplica uma pergunta, faz uma pergunta simples a respeito da vida, a respeito de determinadas questões, entrega para ela um livro muito simples de leitura para que ela venha interpretar. 2 pessoas conseguem interpretar, 3, quando muita, 4. E você nota claramente que as outras não... Até antes de interpretar, perdoe-me. Pode falar. Mas até antes de interpretar, eles precisam compreender o que leem, né? Exatamente. Começa na compreensão. O cara não compreende o que lê, não consegue nem interpretar, mas não compreende o que lê. Né? Então, é complexo. E aí vem essa questão, você imagina, a criança foi tirada do seio da família cedo, não foi dada a ela a oportunidade de aprender com os pais os valores que os pais tinham e nem sequer lidar com a terra, que vai ser a herança deles. E depois vem um discurso, né, de que, na verdade, toda criança não deveria passar pelas mãos dos pais, porque os pais não teriam competência para poder ensinar a seus filhos aquilo que deveria transmitir. Mas nós sabemos muito bem que uma coisa é a educação familiar e a educação que os pais querem para os filhos, outra coisa o desejo do filho e outra coisa o desejo do Estado. E aí vem, se a vontade de um jovem é aprender a profissão de um pai, de ser ferreiro, de ser agricultor, de ser musicista, onde que vem a ideia do Estado se intrometer nesse processo? Como que ele pode se intrometer? O Estado é ditatorial, sempre foi, o Estado está tirando os direitos das pessoas. Então, perde-se o sentido, né? Diante daquilo que estamos conversando, perde-se o sentido. Por favor, fale um pouco. É exatamente isso, né? Eu me coloco nesse pensamento, porque minha família foi assim. Meu pai, né, minha mãe, ela era de uma turma lá de 18 filhos. Né? Minha avó teve 18 gestações, sabe, uns negócios assim, do passado, né? E eles viveram da terra, né? E passaram esses valores para os meus tios. Todos eles formaram suas famílias, honrados. Nenhum teve nenhum tipo de problema com 18. Absolutamente nada, cara. Íntegros. Certo? Conservadores, pessoas trabalhadoras, tiveram suas famílias numerosas, filhos abençoados. Meu pai, você falou bem, né? A gente olha os nossos pais como referência. Então, eu via meu pai como uma referência profissional. Meu pai fez lá um Instituto Radiotécnico Monitor, estudou, coitadinho, foi até o ensino fundamental, depois, a duras penas, conseguiu fazer um científico, né? Depois ele fez o curso, o EAD dele na época lá, que era a correspondência, se formou técnico, trabalhou a vida dele inteira como técnico, feliz da vida, cuidou de 4 filhos, formou 4 filhos na música, né? Formou os filhos como na universidade, enfim, cada um procurou o seu caminho, mas nós sempre olhamos para trás e nos reverenciamos naquela história toda. A gente faz reverência aos nossos antepassados e tudo mais. E eu vejo, né, que mesmo eu com os meus filhos, eu sinto um distanciamento mesmo com o passado. E eu tento, as duras penas, trazer essa história sempre. Almoçamos juntos, sentamos juntos e contamos histórias. Né, porque eu quero que a imaginação deles... Né, eu falo para o meu filho mais velho, eu falei, você não precisa ir para a universidade se você não quiser. Você não é obrigado. Exato. Você não é nem obrigado a ir para a escola agora, se você não quiser ir para a escola.
Porque ele veio falar para mim, estou cansado de estudar, pai. Eu falei, filho, você não é obrigado a estudar. Papai pôs você na escola, porque é uma tradição aqui, a gente põe você na escola, você vai estudar, vai aprender a ler, escrever e fazer conta. Pronto, beleza. Depois desse Fundamental 1 e 2 aqui, ensino médio, quem sabe, depois é contigo, cara. Se você quiser ir para a universidade, muito bem. Se você quiser fazer outra coisa da vida, pôr uma mochila nas costas e rodar o mundo, vá. Eu não posso obrigar o meu filho a fazer a universidade para quê, cara? Exato. Percebe? Ele fica me olhando com aquela carinha, né, assustado, tadinho. Eu não quero que ele vá para a universidade sem saber com o coração dele está pedindo. Sabe? Eu acho que é uma injustiça fazer isso com uma criança. É uma injustiça. O coração tem que ir para onde ele quer. E enquanto ela é criança, os pais podem até sugerir educar essa criança. Imagina, tem pais que precisam, inclusive o Estado está interferindo na economia daquela família. Tem pais que dependem que os filhos ajudem na lavoura, né? E isso não tem a ver com mão de obra escrava, com escravidão infantil. Isso tem a ver com transmissão de valores, de formação de caráter. Tem a ver com isso. E de fato, você usou a palavra certa. É injustiça esse detalhe, né? A vida acadêmica não é para todos, mas para aquele que busca. Entretanto, a educação do ser é para aqueles também que querem serem transformados. E isso tudo mostra claramente a ineficácia do Estado em operar sobre as pessoas a sua vontade, esquecendo que as pessoas têm vontades próprias e precisam serem despertadas nisso. Nós, não sei se temos um tempinho. 1 hora de live, acho que temos um tempinho. Sim, ainda, né? 1 hora. Mais 20 minutinhos aí, tranquilo. Me fale um pouco sobre como despertar a vontade das pessoas, né, a respeito de educar-se. Né? Digamos, colocar mais claramente, né? Educa-se quem tem vontade. Essa é a questão. Como despertar nas pessoas? O que você vê nisso? Né? Qual o caminho que você, em sua experiência, tanto de formação pessoal, quanto em sala de aula, como despertar isso nas crianças e no próprio adulto que hoje sim percebe-se, nossa, quanto tempo perdido, eu quero me transformar, mudar um pouco através da educação. Dar um sentido, um significado, né, para tudo aquilo que está sendo apresentado ao estudante. Né? Porque, pelo que me parece, né, eu vou falar da minha experiência em sala de aula, minha experiência como professor de jovens, né, pequenos jovens, né, e pré-adolescentes e adolescentes, né. Você tem esse formato fechado, né, que é essas apostilas. Né? Por mais que elas tentem colocar dentro daquele conteúdo algo que chame a atenção das crianças, aquilo é totalmente sem sentido, sem significado algum. Não faz sentido você aprender aquilo. Então, a partir do momento em que você dá um significado para aquilo, porque as pessoas só vão atrás daquilo que para elas fazem sentido. Qualquer pessoa, acho que meus filhos aqui em casa eu vejo. Outro dia eu estava vendo o meu filho mais novo fazer aula EAD, ele estava lá, lendo um livro, cara, no meio da aula. Eu vi ele estava lá, a professora falando, ele estava lá lendo. Ele me olhou assim, assustado, que ele viu que eu olhei, né? Aí eu fiz assim para ele, manda bala, dê o livro. Porque aquilo para ele faz mais sentido do que o que a professora estava dizendo. Não que eu desautorize a professora, nada disso, mas eu entendo que eu tenho que dar para ele todo um significado para aquela aula. Ele tem que ver significado. Então, quando termina a aula, eu trago para ele o significado, pergunto, o que a professora ensinou? Vamos ver aqui na vida real, então, isso. Vamos trazer esse significado. Então, quando eu consigo isso, eu sinto que eu consigo trazer o cara. Entendeu? Para a vontade. Sim, à vontade. E aí começa a dar o diálogo começa a mudar. Você começa a dizer para a pessoa, né, leia tal livro, você vê que o cara está lendo. Busque tal conhecimento, o cara volta com você com uma pergunta. Então, não é só... Né, como é que você tem que estudar? Porque você tem prazer pelo estudo.
começa a ver o significado de todas as coisas que você está aprendendo. Então, eu trago. Eu não consigo fazer isso o tempo todo, eu adoraria fazer isso o tempo todo. Mas o planejamento, o tempo de aula não permite. Sim. Né? Então, eu acho que é por aí o caminho. É você dar o sentido. Né? Eu às vezes, levo o programa Trivium e o Quadrivium para a sala de aula. Porque eu acho importante, né? Porque não adianta você dar para o cara uma equação de segundo grau para ele resolver, se ele não entende ainda, sabe, lógica, retórica e gramática. Se ele não consegue compreender a estrutura, o alicerce do negócio. Então, quando eu chego para ele com assuntos, sabe, que diz respeito à questão dos números transcendentais e tudo mais, ele começa a me olhar assim, nossa, nunca ninguém me falou isso. E aí ele faz mais perguntas, e mais perguntas, e mais perguntas. Aí ele começa a ver que está puxando o fio da meada do ensino. E aí você fala, é a instigação do ser, né? É como eu, quando eu era criança, minha mãe me deu um livro chamado As Estrelas, 1968. Eu tinha 69, eu tinha 4, 5 anos. Eu tinha visto o Homem para a Lua, tal. Aí eu comecei a ler as estrelas e comecei a imaginar, tal. Então falta muito a imaginação. A gente precisa dar para as crianças sim. a oportunidade de imaginar, de viver histórias, aventuras, aquela coisa de príncipe, princesa, rainha, reinos, dragões. Isso não pode acabar. Não pode, definitivamente. Não é bobagem. As pessoas acabaram com essa coisa, é feio, é chato, é rainha, não tem princesa, minha filha não é princesa. Como não? Meu filho, se ele quiser ser... Ele tinha lá as espadas, né? As armas e as espadas. A gente brincava de luta de espadas, porque um era o rei e o outro era o algoz, que ele ia tentar ganhar. Isso aí é a imaginação. Então, sem a imaginação, você não consegue aprender álgebra. Ponto final. Eu fiz um estudo disso aí profundo, Ricardo. Eu descobri que sem a imaginação, você não aprende álgebra. Você não consegue imaginar, porque álgebra, quando você lida com álgebra, com cálculo numérico, você precisa imaginar coisas. E se o cara não tem imaginação, ele não tem a mente dele, não está com imaginação, ele não vai conseguir. Ele pode ter, tecnicamente, pode ser um cara muito bom. Pode até resolver um monte de equação. Mas sem imaginação, ele nunca vai ser um matemático ou uma pessoa que vai trazer algum benefício para a sociedade. Esse é o ponto. Perfeito. É por aí que passa a história. Né? Então, primeiro, eu acho que a gente tem que trazer para o aluno essa questão da gramática, da retórica, da lógica, da dialética. Para ele entender a dialética do mundo moderno, que os caras estão tripudiando em cima de nós aqui, conservadores, por causa de dialética, cara. Fala uma coisa, depois fala outra, confronta o cara mesmo, se desmente, depois ele mente de novo, e você fica com aquela cara de... O que está acontecendo? Né? Você fica revoltado e tal, e você não consegue entender. O cara está usando de dialética para te enganar, pô. É quase erística, né? É quase erística. É uma dialética erística, né? É uma loucura. Então, se você não entende isso, como é que você vai querer entender as outras coisas da vida, cara? Você vai ser enganado o tempo todo. Então, assim, é uma coisa muito complexa, mas eu acho que eu ainda tenho esperança de que nós vamos ainda fazer uma volta aos grandes clássicos. Nós vamos voltar, porque está lá o conhecimento. Sobre essa volta aos grandes clássicos, sobre essa situação da criação do imaginário, né? Como fazer com que os jovens sejam despertados por esse sentido. Meus filhos, muito cedo, né, tiveram contato com obras clássicas, né? E foram muito despertados nesse sentido. Começaram, obviamente, com aqueles que estão no pé dos clássicos, né? Dos grandes, né? Que já são clássicos, né? Tolkien, C.S. Lewis, entre outros, né? Júlio Verne. Mas minha menina de 13 anos está lendo já Tolstói. Aí você fica pensando assim, nossa, ela está lendo Tolstói, pouco faz perguntas. Mas com 13 anos lendo Tolstói. Então você percebe que ela consegue, de fato, absorver aquele conteúdo e entender a dialética envolvida ali. Consegue compreender o diálogo envolvido, a argumentação trabalhada, né? E isso por conta do imaginário. Mas quando o imaginário não é despertado, dificilmente uma criança vai ler um Tolstói
Você tem adultos que pegam um livro de Tolstói e sente dor de barriga porque não consegue, né, perceber a estética vocabulário envolvida. limitadíssimo, né? Exatamente. Vocabulário limitadíssimo. Exatamente. Então, esse aspecto de despertar o imaginário, né? Você ler os livros, perceber toda aquela criatividade, isso não pode ser destruído. De fato, as crianças precisam ser colocadas neste mundo de ideias e de criação, né? De uma beleza fora dessa padronização, dessa coisa completamente engessada, porque o ser humano é diferente. Nós não podemos fazer caixotes de formatação de ser humano. Nós precisamos dar oportunidade para cada um ser formado segundo aquilo que é a educação de cada mestre, e esse aluno vai crescendo, e diante da possibilidade da imaginação. Professor César, já tem 1h e pouca. Se despeça do público, por favor. Me perdoe se tocamos em pontos que não estava combinado. Às vezes vem as perguntas assim diante da conversa livre. É muito legal. Mas teremos uma nova oportunidade, tá? Vamos já marcar uma próxima. Vamos. Sempre bom. É um assunto para mais de hora aqui, né? E assim, eu gostaria muito de te agradecer aqui, né? Você é uma pessoa que eu admiro demais, é uma pessoa intelectual que eu sempre acompanho e aprendo muito com as suas aulas, com suas entrevistas e tudo. Então, é uma honra muito grande ter participado aqui com você dessa hora aqui para falar sobre educação. Eu não sou nenhum especialista nesse assunto, mas eu estudo bastante e procuro ter uma visão mais prática, né? Do dia a dia, enfim, como as coisas funcionam e o que funciona, né? Eu acho que a gente conseguiu abordar tudo que a gente gostaria. E eu me coloco aqui à disposição. Se você quiser me chamar para uma próxima, eu aceitarei. E se algum seguidor teu aí tiver perguntas, pode me mandar no meu Facebook. Eu aceito todo mundo livremente, eu não tenho restrições. Tá? E a gente vai conversar mais com as pessoas. Estou aberto aí só. Mais uma vez agradecer aí pela honra de ter participado do seu canal aí, do seu perfil aí do Facebook. Eu que te agradeço. Tá? Nós nos conhecemos por causa de uma amiga em comum, né? A Ellen Pontes. Não sei se ela está vendo o vídeo, se ela não tiver e vir depois, agradeço a ela por ter te conhecido, né? Porque para mim foi um prazer. A Ellen é uma pessoa fantástica. Eu realmente gosto muito dela e ela é uma pessoa inteligentíssima, batalhadora, assim, né? Sim. Meus olhos, eu gosto muito dela. Olha, a nossa próxima live ainda é educação clássica, mas música. Então você se prepare. Vamos falar sobre música. Vamos combinar o dia. Vamos combinar o dia, porque a música também ela transforma, é numérica, isso é maravilhoso, né? Tá bom. E fala de transcendência também. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer, César, muito obrigado por ter aceitado o convite. Tá? E a nossa amizade, ela é para sempre, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Saudações para sua família, um abraço a todos, seus filhos. E Deus os abençoe. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.